Fala galera, eu sou a Babi, eu sou do segundo ano A e eu estudo na escola Joaquim Fernando. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre os conceitos-chave da genética. Nessa unidade nós vamos ter como objetivo reconhecer os conceitos fundamentais da genética e compreender os fundamentos da hereditariedade, que é o que a gente vai entender um pouquinho mais lá pra frente. Bom, genética é o estudo científico dos genes, ou seja, juntamente com a hereditariedade, que são as características que são passadas de pai para filho, de mãe para filho e etc. Nós temos aqui a proposta de resgatar e consolidar conceitos que serão fundamentais para acompanhar os próximos conteúdos que nós vamos aprender. O gene é a sequência de DNA que codifica e determina quais características dos organismos. É a unidade fundamental da hereditariedade. Olha, se por um lado nós chamamos o conjunto de características observáveis, como cor do cabelo, cor dos olhos, tom da pele, ou outras como as predisposições a algumas doenças de fenótipo, damos o nome de genótipo à sua constituição genética, ou seja, aquelas características que nós somos capazes de observar são os fenótipos e a composição dela é o genótipo. Como vocês bem sabem, existem diferentes características observáveis nos seres vivos, como as cores dos olhos, que eu falei, a cor do cabelo, entre várias outras. E essa diversidade se dá devido à variação dos genes responsáveis pelas mesmas características, que nós chamamos de alelos. Aqui nesse texto diz um pouquinho sobre os alelos. Eles são as formas alternativas de um mesmo gene que ocupam o mesmo locus ou cromossomos. Aqui nós temos uma imagem para vocês observarem o que seriam os alelos. Aqui nós temos o código para a mesma característica na mesma localização do cromossomo. Os locus gênicos, ou plural de loci, posição que um gene ocupa em um cromossomo. Então aqui nós temos os genes, que são os genes, mas não são alelos, porque eles estão em posições diferentes. E nós temos o genótipo, que é a constituição genética de um indivíduo formado pelo conjunto de genes, que são esses dois aqui. Nós temos também outro tipo de funções, que são os heterozigotos, que é um indivíduo que apresenta dois alelos diferentes em um mesmo locus, ou cromossomos homólogos. Então aqui nós temos a primeira geração, que foi o que eu citei de Azinho e Azão, mas aqui nós temos V e V, e a geração F1, que é a geração com Vzão e Vzinho. Aqui nós temos a autofecundação, que é Vzão e Vzinho, e Vzão e Vzinho, e a geração 2, que é Vzão, Vzão, Vzinho, Vzão e Vzinho, Vzão e Vzinho, Vzinho e Vzinho. Tudo muito complicado por enquanto, mas a gente vai dar uma simplificada. Os cromossomos, que são formados pelo núcleo, que é isso aqui, e antes da divisão celular, que é isso aqui, elas têm um material genético, que está representado pela cromática, que é um conjunto de filamentos finos, pouco compactos, constituídos por moléculas do DNA. Ou seja, isso aqui é o DNA, que está dentro disso aqui, que é formado por isso aqui, que está dentro do nosso núcleo do DNA. É nóis aí. Bom, nós temos o DNA e o RNA, que vocês já devem ter estudado em algumas aulas anteriores. E, por enquanto, nós vamos falar sobre isso, que são DNA, RNA e bases nitrogenadas. Nós temos aqui uma base de DNA e uma base de RNA. Como vocês podem ver, o DNA ele tem duas fitinhas e ele é formado pelas seguintes bases, né? Que são a citosina, a guanina, a adenina e a timina. Cada uma é representada por cores que vão estar representadas dentro desses filamentos aqui. No RNA nós temos apenas uma fita, que é a hélice de fosfato, e nós temos aqui as bases de citosina, guanina, adenina e uracila, que é diferente, e estão também representadas por essas cores aqui. Bom, o número de fitas. O DNA tem duplas fitas, como eu falei,
e o RNA somente uma, que é chamada formalmente de fita simples. O açúcar, que é a pentose, no DNA nós temos o desoxirribose e no DNA a ribose, que por aqui a gente pode ver... É difícil. Nas bases nitrogenadas, no DNA, como eu já disse, adenina, guanina, citosina e timina, e no RNA, adenina, guanina, citosina, uracila no lugar de timina. E é isso. Bom, o que nós aprendemos por enquanto foi que o DNA é o ácido desoxirribonucleico, que é a molécula que armazena a informação da genética. O RNA é o ácido ribonucleico, que é a molécula com diversas funções, como síntese proteica. Nós aprendemos o que são as bases nitrogenadas e o nucleotídeo. Com essas informações, então agora a gente vai fazer uma mega experiência, que vai ser a extração do DNA da banana. Com você, Yasmin. Oi galera, meu nome é Yasmin Serras, eu sou do segundo ano A e eu sou da Escola Joaquim Fernando. Bom galera, para fazer esse experimento que a gente vai fazer agora, que é a extração do DNA da banana, nós vamos precisar de alguns ingredientes. De lá para cá, nós temos álcool, 150 ml, um funil, uma peneira e um prato, detergente, que nós vamos utilizar uma colher, água, 100 ml, sal, que nós vamos utilizar uma colher também, e banana, metade de uma banana amassada, aqui, metade da banana amassada. Bom, a Yasmin vai começar fazendo a solução para esse experimento, que vai ser a mistura dos 100 ml de água com uma colher de sal, e aí ela vai misturar, sem fazer como se diz, um redemoinho. Vamos só fazer uma pequena mistura para diluir o sal na água. Em seguida, ela vai pegar o detergente, e aí vai pegar uma colher de detergente e vai misturar. É importante lembrar vocês que nesse processo não é para se fazer bolhas nessa solução. O detergente ele vai servir aí para que a gente faça a separação dessas células, e aí vocês vão entender na hora que a gente for mostrar direitinho. Ela vai fazer aí a mistura, e aí nessa solução, quando ela estiver pronta, a gente vai deixar um pouco separada. Agora, nesse processo, a Yasmin está adicionando a nossa solução, a banana amassada, e aí ela vai misturar de novo. Então, galera, agora nós vamos fazer a mistura e a extração do nosso DNA. O primeiro passo desse momento a gente vai peneirar o nosso negócio, nosso líquido. A Yasmin vai me ajudar aqui. Nós vamos peneirar com muito cuidadinho. Bom galera, agora conseguimos extrair o DNA da banana e agora iremos misturar o álcool no nosso experimento. Bom galera, esse é o grande finale da nossa experiência, e o nosso álcool, 150 ml de álcool, eles precisam estar gelados. O álcool ele não congela, então se vocês quiserem deixar ele um pouquinho no congelador, vai ser maravilhoso para a nossa experiência. Aqui, pelo nosso líquido ser um líquido branco, então a gente vai ter um pouco mais de dificuldade para enxergar as células de DNA. Elas se enquadrariam como pontinhos brancos. Aqui a gente vai ter um pouquinho de demora de enxergar, então nós vamos esperar alguns minutinhos para a gente possa filmar de perto para que vocês vejam o nosso resultado. Bom galera, esse foi o resultado final da nossa experiência. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente vai deixar algumas imagens para vocês verem mais de perto como que ficou e como que as células e o DNA do nosso experimento se alteram e se comportam. E também tem como fazer com outros tipos de fruta, como kiwi e morango. Mas a gente usou a banana. E é isso galera, muito obrigada. Tchau!